Olá, meus irmãos, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez, debaixo da graça e as infinitas misericórdias do Senhor. Nós saímos do capítulo 2 de Atos, estamos pulando para o capítulo de número 10. Cerca de 8 capítulos aí. E por quê? Porque o capítulo 10 trata também do assunto línguas. Nada de estranha, mas línguas. E nós vamos tratar o capítulo 10 e o capítulo 11 para entendermos o que é que está sendo explicado, o que é que estava acontecendo em Atos 10 e o capítulo 11, onde envolve um personagem chamado Cornélio, onde envolve Pedro, onde envolve mais judeus que acompanharam Pedro, onde vai envolver os demais apóstolos que questionaram Pedro, onde envolve gentios. Então nós vamos entender o porquê que o milagre das línguas aconteceu em Atos capítulo 10 e capítulo 11. Então, acompanhe e você vai ver a explicação. Vamos ver se resta alguma dúvida depois, tá bom? Nós vamos ler o capítulo 10, verso de número 46. Olha o que diz. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então, estou usando logo este verso para que você entenda que o capítulo fala de línguas. Nada de estranho, mas fala de línguas, idiomas. E o porquê esse capítulo fala? Então, todo texto tem um contexto. Então, precisamos compreender o contexto para entender esse texto do verso 46. Vamos voltar para Atos 10 e nós vamos ver do verso 1 até o verso 8 para começarmos o entendimento sobre esse assunto até chegarmos lá no 46 e depois pularmos para o 11, onde vem o complemento da explicação. Atos 10, verso 1, diz assim, ó: E havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Então, este homem tinha um cargo militar, um centurião da corte italiana. Verso 2. Este homem tinha características de um servo de Deus, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Era um homem salvo? Não. Nós vamos ver na sequência do assunto que ele não era um homem salvo. Lembra de Atos 2? Os judeus que estavam lá eram judeus que estavam em Jerusalém, aqui vai mudar para Jope, outro local, outra cidade. Lá eles estavam em Jerusalém. Eram salvos? Não, a Bíblia diz que eram homens religiosos. E diante da mensagem pregada por Pedro sobre Jesus Cristo, o milagre de pregar no seu idioma e eles conseguirem entender no idioma deles, se converteram quase 3.000 almas. O que acontece com o milagre das línguas? Qual é a função? A pessoa entender no seu idioma a mensagem do Senhor e tomar a decisão lá de Cristo. Aqui estava um centurião que parecia salvo, mas o contexto vai mostrar que ele não era salvo. Verso de número 3, diz assim, ó: Este, quem? Cornélio, quase à hora 9ª do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Verso 4. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Deus ouviu, irmãos, e viu o coração daquele homem. As atitudes dele mostravam que era um homem de um coração temente a Deus. Mas faltava algo. Não adianta ser bom, precisa da conversão. Não adianta dizer que não peca, nós já nascemos pecadores, separados de Deus. Romanos 5,12, todos são inimigos de Deus. Então o homem já nasce separado de Deus. Mas aquelas atitudes, Deus viu que o coração daquele homem era bom. O que Deus vai fazer? Vai prepará-lo para ouvir a mensagem do Senhor. Se ele tomar a decisão dele, será um homem salvo.
Verso de número 5. Agora, pois, envia homens a Jope, vai sair de Jerusalém, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Eles deveriam agora fazer o quê? O anjo orientando Cornélio. Envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Verso de número 6. Este será com um certo Simão curtidor. Esse está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E Cornélio, mesmo sendo um homem ímpio, ele entendeu aquela mensagem e obedeceu. Obediência não salva. Reconhecer o sacrifício de Cristo é o único meio de ser salvo. Obediência leva a isto, mas obediência não salva, tá bom? Só crer não salva. Caim creu, Abel também. Eles foram até Deus e Deus aceitou o sacrifício de um só, do outro não. Em Hebreus diz que ele aceitou porque o sacrifício de Abel foi pela fé. Então é bem diferente, certo? Verso de número 7. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Cornélio agora chama 3 homens, 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E o que Cornélio faz? Verso 8. E havendo-lhes contado tudo, os enviou até a cidade de Jope. Tudo isso está interligado ao assunto de que aqueles gentios também vão falar em línguas. Preste bem atenção que eu os falei agora. Aqueles gentios, em Atos 2, eram judeus. Somente judeus, alguns prosélitos, mas só judeus. Agora o assunto partiu para os gentios. E Deus precisaria fazer alguma coisa para que os apóstolos também crescem que aquele sinal, aquele dom especial, aquele poder de Atos 2, de 1 a 4, também sobreveio sobre os gentios. É esse o motivo de envolver Cornélio, toda a situação que Deus vai fazer com este povo e com essa situação. Que amanhã Deus nos abençoe e que a gente possa continuar, que você possa acompanhar para ver o resultado deste assunto, algo que Satanás tenta enganar, mas que a Bíblia é muito clara, muito precisa na sua maneira didática de nos transmitir. O diabo é que é perito em enganar. Que Deus abençoe seu lar, sua família, e que Deus abra o seu entendimento a cada dia para você crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Vamos orar nesse instante. Obrigado a Deus por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui tratando dos ensinamentos da Tua Palavra. Obrigado a Deus por Lorena fazendo libras, Giovanni na ajuda a Deus na gravação e aqueles que ainda vão ajudar na questão da edição. Ó Deus, não há profissionalismo, mas há um coração envolvido na obra. Por isso, assim, ó Deus, abençoa os lares que assistem e ouvem estas mensagens e conduz essas mensagens até os confins da terra. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.